Olá, pessoal! Eu vou hoje aqui fazer só algumas observações sobre a aula de ontem, a última aula. Eu recebi 2 perguntas no privado e eu vou tentar aqui responder, já respondi no privado, mas o ideal é que a gente coloque no grupo, porque assim todo mundo pode ter acesso, né, não só as questões que cada um tem, são sempre interessantes, como as respostas. Mas vamos lá. Uma coisa muito importante, né, quando a gente falou ontem da questão do cardinal, isso eu quero que fique bem claro para que não haja, confusão. Quando eu falei a questão do não do cardinal, não foi uma ideia assim: "Ah, como cada signo diz não". A gente pode fazer isso também. Posso falar: "Ah, como o aquário diz não, como o touro diz não". Não, mas a questão que eu quis levar ontem é o seguinte, é que cardinal é a nossa forma de posicionamento. Quem não tem cardinal tem dificuldade de se posicionar, de liderar, de agir. Então o cardinal é ponto. Quando a gente faz aquela contagem que a gente fez lá no primeiro curso, a gente vê se tem o cardinal ou não tem. Tem excesso, eu lidero demais, eu tenho necessidade de iniciar demais, às vezes não consigo manter. Vocês se lembram, né? Só, então vou fazer um resuminho aqui. Cardinal, fixo, mutável. Os 3 ritmos da natureza. Cardinal é como nós iniciamos, e toda a força do cardinal está muito associada ao elemento fogo, simbolicamente falando. Então, quando a gente fala cardinal, eu estou falando de liderar, de iniciar, de abrir caminho, de eu me posicionar, de eu me defender. Toda essa questão é ligada ao cardinal. Se eu tenho, ótimo. Se eu tenho excesso, eu posso estar fazendo isso demais. Se eu não tenho, eu não tenho dificuldade de fazer. Aí vem o fixo, que é o que estabiliza a ação. Então, a ação é cardinal, o fixo estabiliza. O bom fixo é aquele que sabe fazer a manutenção da vida, manter, estabilizar, dar aquela estruturada. Porém, o excesso de fixo, se eu tenho muito fixo, eu fico acomodada. Eu não consigo me mexer, eu tenho dificuldade de mudar, eu tenho dificuldade de fazer as transições. E se eu tenho nada de fixo, eu o tempo todo eu estou meio ou iniciando, que é o cardinal, ou mudando, que é o mutável. Porque se eu não tenho nada fixo, ou eu vou ter muito cardinal, ou eu vou ter muito mutável. E depois do fixo, da manutenção, porque isso são questões da natureza, né? Isso não é uma questão assim que alguém elaborou, criou, inventou, não. Isso é inspirado no ritmo da natureza, no ritmo das estações. E quando acaba o fixo, vem o mutável, que é o período da transição das estações. Por isso, os signos mutáveis e a energia mutável está muito associada à nossa capacidade de criar uma flexibilidade diante das mudanças, de mudar, de aceitar as transições, de não criar impedimento, de aceitar o fluxo, entrar no fluxo e não ficar muito no passado, apegada a questões que já passaram. Então, o mutável, por isso que ele é muito associado a uma energia de sabedoria, porque o sábio muda, né? O sábio não se apega, o sábio entende que a vida é impermanente. E toda vez que a gente quer segurar alguma coisa que já acabou, que já teve o seu prazo de validade vencido, a gente sofre, não adianta nada, e a gente meio que cria um bloqueio no fluxo natural da vida. Por isso, quem tem o mutável equilibrado, ótimo. Quem tem excesso, que aí quem tem excesso vai ter menos fixo, que não sabe manter, ou menos cardinal, que não sabe iniciar. Então, o mutável em excesso, ele pode ser aquela pessoa totalmente errática, que o tempo todo está buscando uma coisa, buscando outra, e não continua nada, e não conclui nada, e tem 1000 ideias e não executa, ou se executa, deixa as coisas assim meio penduradas. Então, o excesso de mutável dá muita excitação mental, ou de ações assim meio sem muito planejamento e dispersas. O excesso de mutável gera dispersão e dificuldade de conclusão. E falta de mutável vai gerar aquela estagnação, né, dificuldade, porque se eu tenho falta de mutável, eu tenho muito fixo, que eu sou acomodada, ou eu tenho muito cardinal, que eu estou necessitando o tempo todo estar no comando, no controle, liderar, impor a minha autoridade. Então, isso é só para a gente fazer aquela lembrança das qualidades, porque
cada uma dessas qualidades diz respeito a um ritmo nosso que a gente vive. E diz respeito a um ritmo de cada signo, porque cada qualidade opera através dos 4 elementos. Então, a gente tem a qualidade cardinal através dos 4 elementos, fogo, terra, ar e água. A gente tem o fixo através dos 4 elementos e o mutável através dos 4 elementos. E nós temos uma natureza mais para uma ou mais para outra, e menos para uma ou menos para outra. Dificilmente alguém tem tudo equilibrado. Mesmo se numa contagem der equilíbrio, o Sol dá uma desempatada, o ascendente, a Lua, porque são elementos muito pessoais nossos. Então, ninguém assim tem mesmo que aquela pessoa tenha, então eu tenho Sol, Lua e ascendente. O meu caso, Aquário, mais outras tantas coisas. Isso não, às vezes é um excesso, porque são 3 planetas pessoais que focam a minha consciência num determinado ritmo, que me gera, às vezes, dificuldade de transitar nos outros, ou no cardinal ou no mutável. Compreendem? Dúvidas, escrevam aqui, porque esse é um assunto, desde que eu dei isso para vocês, quando eu dou essa aula no curso básico, que em geral é a segunda aula, eu falo, gente, isso é a base da astrologia, a base dos signos, para vocês não terem que decorar, para entenderem de onde vem os significados. Então, estudem isso, se tiverem dúvidas, perguntem, que eu faço um vídeo para responder com o maior amor, porque é um assunto que é necessário para dar para a gente o fundamento. Vou daqui a pouco gravar um outro vídeo, para não ficar muito longo, sobre a parte 2. Até já!